Olá a todos! Hoje eu vou contar para vocês como é a Santa Missa, passo a passo. É uma história cheia de amor, música e oração, e vocês vão ver como cada momento é especial. Vamos juntos? Você sabe como começa a Santa Missa? A liturgia inicia a Santa Missa trazendo algumas informações sobre o tempo litúrgico. Depois convida a todos a ficarem de pé e com alegria para receberem o celebrante. Neste momento, o padre começa a entrar na igreja e começa o canto de entrada. O canto promove a união da comunidade e coloca sentido no tempo litúrgico. Junto com o canto, inicia a procissão de entrada. O padre entra junto com os ministros de Eucaristia, coroinhas, acólitos, guardiãs, às vezes o diácono, dentre outros. O Santo Padre, ao chegar no altar, ele dá um beijo nele, porque ali se dará o santo sacrifício. As vestes do padre sempre serão de acordo com o tempo litúrgico. Ela começa sempre com o sinal da cruz. Isso mesmo. Sinal cristão desde o seu batismo. É Deus quem nos reúne no amor de Cristo. Quando fazemos o sinal da cruz, lembramos que tudo começa e termina com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. As velas acesas simbolizam a nossa fé. O missal é o livro que contém todas as orações usadas na Santa Missa. E o que vem depois? É o ato penitencial, momento de pedir perdão a Deus, de contrição. Em algumas ocasiões, o Santo Padre asperge água benta sobre a comunidade em gesto de purificação. Em seguida, começa o hino de louvor. Reconhecendo as maravilhas do Senhor e lhe damos graças, a Igreja reunida ao Espírito Santo glorifica e suplica a Deus, Pai e ao Cordeiro. Seguimos para a oração da coleta. Ela conclui os ritos iniciais. Seguido de silêncio, o sacerdote diz: oremos. Nesse momento tomamos consciência que estamos na presença de Deus. Os fiéis apresentam interiormente os pedidos e o Santo Padre diz a oração, reconhecendo as intenções e apresentando-as a Deus Pai por Jesus Cristo no Espírito Santo. Inicia-se a liturgia com a primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho e o sacerdote interpreta e explica os ensinamentos de Deus para o povo. Interpreta e explica os ensinamentos de Deus para o povo. A primeira leitura é proveniente do Antigo Testamento, representa a revelação do Senhor sobre os mistérios do homem e do mundo. Depois o salmo. É a palavra poética de adoração e louvor, e nos ajudam a compreender a primeira leitura. A segunda leitura é feita normalmente aos domingos e dias festivos da Igreja. As leituras são das cartas de São Paulo, São Tiago, São Pedro e São João, os apóstolos. São mais comuns ao longo do ano litúrgico. Aclamação ao Evangelho. O canto de Aleluia quer expressar a alegria da Igreja acolhendo a palavra de Deus. Através das escrituras dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. E chegamos ao Evangelho, onde ouvimos as palavras de Jesus. Onde traz a principal mensagem para a vida da comunidade cristã é a boa notícia anunciada por Jesus. Aí o padre faz a homilia, que é uma explicação bem fácil de entender sobre o que Jesus quer nos ensinar. Não é só conhecimento, mas de levar à comunidade um compromisso de vivenciar a salvação de Deus. Depois disso, vem a profissão de fé, onde dizemos juntos que acreditamos em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Declaramos que estamos unidos no mundo inteiro pela mesma crença em um só Deus nos relado por Jesus. E não podemos esquecer a prece dos fiéis. Aqui se coloca todas as nossas necessidades, dos irmãos, da Igreja, pelo Santo Padre, o Papa. Aqui os fiéis conversam com Deus. É quando rezamos por todo o mundo. Nossa família, nossos amigos, os doentes, as pessoas que precisam de ajuda, pedindo que Deus cuide de todos. E agora, chegamos na Eucaristia, que é a parte mais especial da missa, quando celebramos o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a Páscoa de Jesus. Nesta segunda parte da Santa Missa, mergulhamos no grande mistério do amor de Deus, que nos apresenta em um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho.
A apresentação das ofertas, trazemos até o altar o pão e o vinho, que se convertem no corpo e sangue de Cristo. Essas ofertas simbolizam e expressam nossa vida, nosso trabalho, sinal da nossa própria entrega. Tudo isso se unirá ao sacrifício, à oferta de Jesus Cristo ao Pai. Neste momento, oferecemos também os nossos donativos para os pobres ou para as necessidades da igreja, em sinal de gratidão. Neste momento são utilizadas galhetas, pala, lavabo e manustérgio. Depois vem o momento central da celebração com a oração de ação de graças, chamada prefácio. O padre agradece a Deus por tudo e por todos nós que participamos dessa oração de agradecimento pela salvação que nos é dada por Jesus Cristo. Sobre o altar estão o cálice, a patena e o cibório, contendo o vinho e o pão que se transformarão nos alimentos da salvação. O padre reza e estende suas mãos sobre o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Jesus, invocando o Espírito Santo. E então acontece a consagração do pão e do vinho. Quando o Santo Padre levanta o pão e o vinho, ele diz a frase: "Tomai todos vós e comei dele. Pois isto é o meu corpo que será entregue por vós. E depois, tomai todos vós e bebei dele, pois este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim." Durante a missa, o padre, após consagrar a hóstia, a parte e coloca um pequeno pedaço no cálice, um gesto que simboliza a unidade do corpo e sangue de Cristo e a prática da comunhão com o pão e vinho. Este ato também representa a presença completa de Jesus na Eucaristia, mesmo quando a comunhão é recebida apenas sob a espécie do pão. Logo depois tem a oração pela comunidade. O Santo Padre pede um momento de oração de ação de graças, oração pós-comunhão, onde se reza para que os frutos da Eucaristia sejam abundantes na igreja e individualmente, significando que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja do céu e da terra, dos vivos e falecidos, e em comunhão com a igreja presente no mundo inteiro. A oração é concluída com a oferta ao Pai, com Cristo, por Cristo e em Cristo. E a Igreja aclama com o Amém mais importante da Santa Missa, glorificando a Deus uma só voz. Pai Nosso. Para participarmos da Eucaristia, primeiro temos que reconhecer a Deus como nosso Pai e Jesus como nosso irmão. Isto só é possível se no dia a dia nos esforçarmos para conviver uns com os outros como irmãos. Para participar da Eucaristia, é preciso rezar como Jesus rezou, com amor, generosidade, perdão, serviço, doação e partilha. Logo após temos o abraço da paz, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: "Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo." É um gesto de fraternidade entre todas as pessoas. Depois é a fração do pão, que é quando o padre parte o pão, lembrando que Jesus se entrega por todos nós, e que ao comermos, nos tornamos um só corpo com Cristo. E então vem a comunhão dos fiéis. Somos felizes porque somos convidados para a ceia do Senhor, significa ao receber, que estamos dispostos a fazer da nossa vida a própria vida de Cristo. Comungar é seguir a doutrina e seus ensinamentos. É um alimento que nos dá força para seguir. O Santo Padre ou os ministros nos entregam a hóstia para quem já fez a primeira comunhão e não está em pecado grave, ou seja, pecado mortal. Eles falam: "Este é o corpo de Cristo", e a gente diz amém. Ambos os métodos, receber a hóstia na boca ou na mão, são formas válidas de comungar na Igreja Católica, e o fiel tem o direito de escolher a que prefere. O mais importante é que a hóstia seja consumida imediatamente após ser recebida. Para pessoas que receberam na mão, o ministro ficará de olho até o fiel levar à boca. Após a comunhão, tem a oração, agradecendo a Deus por nos alimentar com Jesus Cristo,
e pedimos que a comunhão produza em nós frutos da vida cristã. E para terminar, vêm os ritos finais. Assim como iniciamos com o sinal da cruz, terminamos dizendo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Depois que o sacerdote faz o sinal da cruz na bênção final, os fiéis respondem, Amém, para aceitar e concordar com a bênção dada por Deus. Aí, o Santo Padre nos dá a bênção final, nos enviando para levar o amor de Jesus para o mundo. E claro, tem o canto final, uma música alegre para celebrarmos tudo o que vivemos na Santa Missa. Viu só, crianças? Cada passo da missa é um jeito de encontrar Jesus, aprender a amá-lo mais e levar esse amor para todos que conhecemos. Se você gostou de aprender mais sobre a Santa Missa, peça para o papai ou a mamãe se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. E não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, assim, mais crianças poderão conhecer e amar mais a Santa Missa também.